Olá, querido estudante, tudo bem com você novamente? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa matéria de geografia e a gente vai fazer a revisão do nosso conteúdo do capítulo 5 e 6 para aqueles alunos que infelizmente não conseguiram alcançar o resultado esperado para esse bimestre, né? E aí eles estão tendo essa segunda oportunidade aí para fazer uma atividade avaliativa de recuperação e eu tô aqui pra gente retomar o conteúdo. Mas não se esqueça de procurar outros lugares sobre o tema e assistir os outros vídeos de geografia que a gente já fez, já tem vários, né? Então dá uma voltada lá no conteúdo que você vai conseguir entender melhor e vai ficar legal, tá? Como eu falei, agora a gente vai trabalhar o capítulo 5 e 6. E o capítulo 5 ele fala sobre profissionais, emprego e desemprego. E a gente vai falar sobre essa questão do emprego, da economia. Existem dois grupos de divisão do trabalho, né? A economia ela pode estar dividida em dois grupos. O ser humano ele pode ser uma pessoa economicamente ativa ou uma pessoa economicamente inativa. O que isso significa? Aquelas pessoas que são economicamente ativas são aquelas pessoas que têm condições de trabalhar, têm idade de trabalhar e elas devem participar desse processo de economia. Agora, tem aquelas pessoas que são economicamente inativas, ou seja, são pessoas que não têm condições e não têm idade ou não têm idade para trabalhar, não podem trabalhar, certo? Então essa é a diferença entre os dois. É importante da gente lembrar também que nesse capítulo ele trouxe uma pergunta importante pra gente. E quando falta o trabalho? E quando não tem trabalho para as pessoas? E aí, como que funciona isso? Por que isso acontece? E existem algumas razões do porquê que a gente pode ficar sem trabalho depois que a gente cresce, ou o papai ou a mamãe, né? Existem várias funções. A primeira razão, pode existir poucas vagas de emprego e muita gente para trabalhar, tá? Então, o que pode acontecer? Uma empresa oferta 2 vagas de emprego, mas só que tem muita gente que precisa, tem 10, por exemplo. Vai ter condições dessa pessoa trabalhar? Todo mundo vai conseguir um emprego? Não vai ser todo mundo, só aquelas pessoas que são mais qualificadas, que são melhores para o serviço nesse aspecto, né? Então, uma das opções é muita gente e poucas vagas. A segunda razão pela qual as pessoas podem ficar sem emprego é por alguma situação que acontece na sociedade. Por exemplo, agora nós estamos no período de quarentena, né? As pessoas não podem sair de casa, ou seja, a gente tá evitando ir no sábado à noite comer aquela pizza em alguma pizzaria por aí. Agora imagine as pessoas que trabalham na pizzaria. Numa época normal, talvez o dono daquele lugar ele precise de 5 trabalhadores, né? Garçonetes, garçons, precisa de 5 pessoas. Só que se não tá indo ninguém lá na pizzaria dele, ele ainda vai precisar dos 5? Não, ele não vai precisar. E ele não vai poder pagar as 5 pessoas. Então o que ele vai fazer? Ele vai demitir algumas pessoas para ele poder conseguir continuar pagando os salários e as pessoas vão perder o emprego porque não tem muito movimento. Então esse é o segundo motivo, alguma situação que acontece na sociedade. O terceiro motivo tem a ver com a experiência da pessoa. Às vezes acontece de ter emprego, por exemplo, uma oficina de automóveis para consertar um carro. E eu tô precisando de emprego, só que eu não sei consertar carro. Como que eu vou ter um emprego naquele lugar? Então o conhecimento ele é muito importante, é por isso que às vezes a gente fica falando assim, olha, você precisa estudar. Por quê? Porque o conhecimento ele faz diferença na hora de você conseguir um emprego, tá? Um quarto e último motivo pelo qual as pessoas ficam sem empregos é a opção própria. Às vezes a pessoa acha que no lugar que ela está, ela não está sendo muito valorizada, ou talvez aquele emprego não é um emprego para ela, não é aquilo que ela quer fazer. Então ela decide pedir demissão, ou seja, sair daquele lugar para ir trabalhar em outro lugar. Eu quero voltar um pouquinho e falar com vocês sobre a questão da qualificação, do conhecimento.
Às vezes a gente precisa ter, às vezes não, sempre a gente precisa ter conhecimento para exercer determinada função, né? E quando a gente tem conhecimentos diferentes, a gente pode fazer um documento chamado de currículo. E esse currículo, ele diz o que são as nossas habilidades, aonde que a gente já trabalhou, o que a gente já fez, que a gente pode acrescentar nesse emprego que a gente está querendo ter, né? Por exemplo, no meu currículo, eu já trabalhei em muitos tipos diferentes de escola, eu já trabalhei com tipos diferentes de turmas, né? E aí eu fiz um documento, coloquei lá nesse documento. E quando eu fui começar, no ano passado, quando eu fui começar a trabalhar lá na escola adventista, eu entreguei pro diretor da escola, né, pra pessoa responsável por isso. E aí eu mostrei, e a pessoa analisou meu currículo, ela percebeu que essa pessoa percebeu que eu já tinha trabalhado em outras escolas adventistas, percebeu que eu já tinha dado aula pro 5º ano, que foi a turma que eu dei aula no passado. Então ela percebeu que ela podia me contratar. E aí ela conversou comigo, a pessoa, né, conversou, e aí eu fui contratada. Mas já pensou se no meu currículo não falasse que eu já tinha dado aula? Já pensou se no meu currículo falasse que eu soubesse consertar carro? Essa pessoa ia me contratar? Não ia, né? Que ela não estava precisando de uma pessoa para consertar carro, né? Então o currículo, ele mostra aquilo que a gente tem de habilidade, aquilo que a gente sabe fazer. A gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 6. E esse capítulo, ele é muito importante, que ele fala de uma coisa que a gente precisa ter na vida, que é dinheiro, né? A questão do salário. Nós estamos falando sobre a economia durante todo esse bimestre. Mas esse capítulo, ele vai falar sobre uma coisa chamada desigualdade, ou seja, quando tem algumas pessoas que ganham muito dinheiro e outras pessoas que não ganham tanto, né? E isso gera algo que a gente chama de desigualdade, ou seja, não é igual. A desigualdade, ela pode acontecer de várias formas, certo? Pode acontecer entre mulher e homem, pode acontecer entre o jovem e o mais velho, o idoso, né? Pode acontecer entre as pessoas que têm mais dinheiro e as pessoas que têm menos dinheiro, certo? Então tem várias formas. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é a questão do dinheiro, tá bom? Que tem muita gente que ganha muito dinheiro e algumas que vivem em situação de pobreza porque não ganham o suficiente, tá? O livro também traz, aqui na página 124 e 125, uma desigualdade que acontece entre a cidade e o campo, tá? Fala aqui que os hospitais na cidade são melhores, né? Que as estradas são melhores, é mais rápido. Fala também que a educação, a escola na cidade é melhor do que no campo. E tudo isso é verdade. Quem mora no sítio às vezes não tem acesso à escola porque mora muito longe, não tem carro que vá buscar. Às vezes não tem acesso à saúde, por quê? Porque não tem posto de saúde, não tem hospital para ajudar. Então esse tipo de desigualdade, ele acontece muito entre o campo e a cidade, e isso é importante a gente falar, tá? Por quê? Porque a vida no campo, ela precisa ser mais valorizada. Se as pessoas não querem morar na cidade grande, elas têm o direito de morar no campo, mas ao mesmo tempo elas devem ser amparadas nesse aspecto de receber as coisas lá, ter acesso às coisas, né? E isso é muito difícil, é algo que não acontece muito aqui no Brasil, né? Agora, existe uma palavrinha importante que é trabalhada aqui no nosso capítulo, que é a palavrinha desenvolvimento, tá? Existe um índice chamado Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, tá? Esse índice, ele marca em que nível que as pessoas estão, os países, na verdade, estão desenvolvendo. Ou seja, se é um desenvolvimento bom, médio ou ruim. E esse IDH, ele vai até 1, tá? Então, aqueles países que estão com IDH em 1, é um IDH muito bom. Mas tem 3 fatores que marcam esse desenvolvimento humano. São 3 fatores importantes. O primeiro, vida longa e saudável, ou seja, longevidade e saúde, tá? Quando existe um país onde as pessoas vivem bastante tempo e elas têm um acesso a uma boa saúde, esse país já tem uma das 3
dos 3 pontos bem elaborados. Segundo ponto, educação, ou seja, acesso ao conhecimento. Então, para que as pessoas trabalhem, elas precisam ter conhecimento. Para ter conhecimento, elas precisam estudar. E para estudar, a escola precisa ser boa, certo? E essa escola, não estou falando da escola pública, da escola particular adventista, não. Estou falando da escola pública. A escola para as pessoas que não têm condições de pagar. E no caso do Brasil hoje em dia, não é muito boa não, hein? Já melhorou muito mais que no passado, mas continua não sendo muito boa. Pode melhorar mais, né? E a gente espera que isso aconteça no futuro, não muito distante, né? Mas o segundo ponto é a educação. O terceiro ponto é o padrão de vida digno, ou seja, a economia. As pessoas precisam ter acesso a empregos, precisam ter acesso a bons salários, bons empregos. E tudo isso está ligado. As pessoas precisam ter saúde, educação e dinheiro, economia, tá? Esses são os 3 pontos do desenvolvimento humano. Existe um programa chamado de Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, ou seja, PNUD. Esse programa, ele traçou 8 metas para que nos próximos anos o Brasil tenha uma melhor qualidade de vida. Essas 8 metas que estão escritas lá na página 131 é o seguinte: primeiro, reduzir a fome e a pobreza, né? Acabar com a fome e com a miséria. Número 2, educação básica de qualidade para todo mundo, ou seja, educação pública, tá? Para aquelas pessoas que não têm condições de pagar, para elas terem uma educação de qualidade também. Número 3, igualdade entre os sexos e a valorização da mulher, ou seja, mulheres e homens sendo tratados de forma igual, ou seja, a mulher não sendo diminuída, que isso é algo que ainda acontece no Brasil, né? Infelizmente. Outra coisa, número 4, redução da mortalidade infantil, ou seja, as nossas crianças não estão sobrevivendo muito tempo, não estavam e não estão até hoje. Tem muitas crianças que infelizmente morrem. Então, a 4ª meta do PNUD para os próximos anos é reduzir essa taxa de crianças que não sobrevivem. A meta número 5, melhorar a saúde materna. Isso também inclui planejamento familiar, tá bom? Crianças, as famílias às vezes elas são muito grandes e não têm condições. Por quê? Porque a família não tem um planejamento, tá? Número 6, combater o HIV e AIDS e outras doenças como a malária, dengue, né? A gente pode até incluir aí o coronavírus, né? Tem outras doenças que surgiram aí e que precisam ser controladas. E a gente tem que trabalhar para isso. E é uma meta número 6. Número 7, garantir a sustentabilidade ambiental, ou seja, preservar as nossas florestas, tá? E número 8, estabelecer parcerias mundiais para o desenvolvimento, ajudar na questão do trabalho, as pessoas terem mais emprego, né? Isso é algo muito importante para o nosso país. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo desse bimestre. Nós temos outros vídeos que você pode assistir, eu sugiro que você assista, tá? E se você encontrar também outro professor que fala sobre esse assunto, é importante você assistir também, porque conhecimento nunca é demais, tá? Um abraço para vocês e até mais. Educação Adventista, muito além do ensino.